Começamos então o Liberdade de Opinião e vamos direto com a jornalista Rita Lizauskas. Oi Rita, muito boa tarde para você. Oi Cine, boa tarde a todos que estão nos assistindo no Visão. Ô Rita, começa hoje a valer o reajuste no preço dos combustíveis, né? Os consumidores, claro, vão sentir esse impacto da alta na gasolina, no diesel, no gás de cozinha. Nós trouxemos essas informações ao longo do Visão CNN. Em apenas 2 meses, o preço da gasolina, por exemplo, já subiu 22%. Segundo a Petrobras, os preços dos combustíveis no país é influenciado pela taxa de câmbio. O presidente Jair Bolsonaro, que esteve reunido com a equipe econômica, falou sobre esse tema, então vamos ver o que ele disse antes da gente seguir para a sua opinião. Jamais nós tabelaremos, seja o que for, jamais praticaremos qualquer intervenção nesta tal. O ideal, como eu tenho conversado com o prezado Roberto Campos Neto, é o dólar baixar. E nós resolveremos sim, em grande parte, a questão dos combustíveis, que estão atrelados ao preço do barril lá fora e ao preço do dólar aqui dentro. Ô Rita, eu queria saber de você se há alteração na política de preços da Petrobras e também como que esse aumento pode impactar aí na economia brasileira, na vida de qualquer pessoa. Já está impactando, né, Cine? Está bem caro, a gente encheu o tanque do carro e, como você disse, né, ontem a Petrobras anunciou reajuste, 6% para o diesel, 8,2% para a gasolina, 5% para o gás. E por que isso aconteceu? O presidente disse, né, o petróleo é uma commodity, assim como a soja, como o café, o milho, ou seja, os preços desses produtos são definidos de acordo com a oferta e com a demanda no mercado internacional, são cotados em dólar. Se a produção internacional do petróleo cai, se algum dos países produtores tiver problema, se aumentar a demanda pelo produto, se o dólar subir, são várias as variáveis e a gente sente isso no aumento de preços por aqui. Não há surpresa nessa conta, pelo menos não deveria haver. Desde 2016, a Petrobras repassa essa oscilação dos preços internacionais inteiramente para os preços na bomba e muitas vezes, na maioria das vezes, essa trajetória de preços é desfavorável para nós, para os motoristas, para as famílias, para os caminhoneiros. A gente sente isso no bolso no momento que vai passar ali o cartão de crédito no posto, né? Até 2016, o governo, no caso da presidenta Dilma, tentava segurar essa variação internacional de preços e muitas vezes repassava esse aumento de forma defasada ao valor do combustível. Era uma forma ali de segurar o aumento da inflação e o coro dos descontentes, né? Mas o que aconteceu? A Petrobras tem acionistas, começou a lucrar menos, a chiadeira começou. Então, por isso a gente tem esse cenário de repasse que a gente está vendo hoje. Por isso não adianta dizer aos caminhoneiros que a culpa é do ICMS, dos governadores, porque há pouco a se fazer por aqui em relação a essa oscilação internacional de preços. O Brasil pode fazer uma desoneração tributária, que foi até o que o presidente sugeriu? Pode. O Brasil pode agir em sua economia para tentar baixar o dólar? Até pode, mas é bom que a gente tenha em mente que o cenário internacional é quem dita o que acontece por aqui quando o assunto são os preços de combustíveis. Mas o que aconteceu ontem que fez com que as ações ordinárias da Petrobras caíssem, né? Foi 4,1%, houve isso também. Porque houve dúvidas em relação ao entendimento do governo em relação a essa autonomia da política de preços de combustíveis da Petrobras. E como esse burburinho começou? Quando o presidente da Petrobras, Roberto Castelo Branco, foi chamado a Brasília semana passada para explicar essa política de preços ao presidente Jair Bolsonaro. Ele foi visto ali na coletiva, isso deixou o mercado ali em polvorosa, né? Outra aresta que deixou o mercado desconfiado foi que realmente a Petrobras mudou a política de repasse dessa oscilação de preços de trimestral para anual, né? Então, uma vez por ano. E segundo os analistas, essa comunicação não foi feita de uma forma transparente, né? Não foi da forma que eles achavam que devia ter sido. Fato é que há um receio de uma greve dos caminhoneiros, já havia isso a semana passada, por conta desse aumento do diesel. E o presidente Jair Bolsonaro, quando ele faz essa movimentação de se reunir publicamente com o presidente da Petrobras, de tentar achar culpados, no caso, ele apontou os governadores, quando ele disse que a questão é o ICMS, ele tenta mostrar que ele está fazendo tudo que pode. Mas, na verdade, ele pode fazer pouca coisa, né? Vamos ver como é que os caminhoneiros que ameaçaram entrar em greve semana passada vão reagir a essa realidade que está se apresentando de aumento do diesel nas bombas de combustível, né? Vamos ver como é que eles vão receber esse encaminhamento
encarecimento, que é uma coisa que preocupa a todos nós, mas no caso dos caminhoneiros que viajam, que perdem ali o valor do frete quando há esse aumento do combustível, porque os custos deles aumentam, eles ficam muito descontentes, são a base de apoio do governo Bolsonaro. Então, a gente vê que há essa movimentação para mostrar, principalmente para os caminhoneiros, que alguma coisa está sendo feita. Cine. Vamos falar um pouco agora, Rita, de negociações políticas. O governador de São Paulo, João Dória, se reuniu em um jantar ontem à noite com a cúpula do PSDB. Entre os assuntos estava o convite para dissidentes do DEM, democratas, integrarem o partido. E aí, claro, vem o principal nome, que é do ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que anunciou a saída do Democratas e se disse traído pela presidência da legenda, como se a cabeça dele tivesse sido entregue ali, né, à presidência da República, como ele mesmo disse numa entrevista ao Valor. No jantar com Dória estiveram presentes o ex-presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, além de José Serra, Aloysio Nunes e Rodrigo de Castro. Rita, eu quero saber de você como que você avalia a possibilidade de Maia desembarcar do PSDB com alguns de seus aliados. Seria a melhor opção para Maia ao sair do DEM? E mais uma questão, o PSDB ele poderia se fortalecer chamando Maia para si, utilizando essa estratégia? Bom, eu acho que Rodrigo Maia vai sair do DEM, eu acho que isso é fato nessa entrevista do Valor, então, que ele se mostra muito magoado, disse que a cabeça foi entregue, eu acho que não tem mais clima para ele, eu acho que isso já é um fato consumado. Agora, João Dória, o governador de São Paulo, é candidatíssimo, a gente sabe, cada dia mais candidato à presidência, e o que ele está fazendo quando ele corteja o Rodrigo Maia é tentar ampliar a base de apoio dos tucanos para 2022, né? Há dúvidas que ele consiga levar para o PSDB outros aliados do DEM, como o prefeito do Rio, Eduardo Paes, mesmo Rodrigo Garcia, que é vice-governador na chapa de João Dória, né, também está sendo cortejado, mas ainda não se sabe se vai ser um desembarque solo de Rodrigo Maia, se realmente vai ser um desembarque e se ele for, se ele vai acompanhado. Os tucanos reagiram bem à aproximação. O ex-presidente Fernando Henrique foi até o Twitter falar sobre o assunto, disse que o PMDB fez bem em convidar Rodrigo Maia, disse que ele, abre aspas, presidiu corretamente a Câmara, é um bom quadro político. E Rodrigo Maia é o homem da vez, né? Até o Flávio Dino, governador do Maranhão, que é do PSDB, afagou Rodrigo Maia no Twitter também, disse que Rodrigo Maia tem muitos méritos, que ajudou a viabilizar o novo Fundeb, o auxílio emergencial. Ou seja, Rodrigo Maia, após declarar publicamente que não fica mais no DEM, que está magoado, que não tem clima, que se sentiu traído, é um nome forte que está solto, está solteiro e pode ser namorado por várias legendas. E ele sabe o valor que tem, né? Está olhando o cenário, está paquerando também outras siglas, não apenas o PSDB. O nosso analista, o Igor Gadelha, trouxe isso para a gente no CNN Novo Dia, né? Além de jantar com João Dória, Rodrigo Maia conversou também com o presidente do Cidadania, o Roberto Freire, deve encontrar com a cúpula do PSL, até o PSL, o ex-partido de Bolsonaro. Para conquistar Rodrigo Maia tem que ser de oposição, tem que ser oposição ao atual governo, Jair Bolsonaro, e isso ele tem deixado claro. Bom, mas é bom a gente destacar nesse cenário, ampliar um pouquinho, que Rodrigo Maia estava conversando com Luciano Huck para tentar atrair o apresentador para o DEM, quando ele ainda estava se sentindo bem ali com o partido. Então, Rodrigo Maia, quando olha o cenário, pensa no convite de João Dória, ele também estava ali de olho no Luciano Huck. Eu acho que ele analisa o cenário e a dúvida que fica é: existe espaço para dois candidatos de centro-direita em 2022? Em tese, as duas candidaturas, supostas candidaturas de João Dória e de Luciano Huck, estariam disputando ali o mesmo eleitorado. Então, eu acredito que o Rodrigo Maia ainda está em cima do muro, olhando o cenário antes de tomar essa decisão. Agora, vamos voltar a João Dória e o sonho presidencial do governador de São Paulo. O rompimento de Maia com Democratas acabou ali atrapalhando os planos de primeira hora do governador de São Paulo, porque ele sonhava com o DEM embarcado ali na sua legenda, no seu projeto de se eleger à presidência em 2022. E embora a CM Neto, que é presidente do Democratas, tenha negado que esteja se aproximando do governo Bolsonaro, tenha dito que o partido está neutro, ainda é muito cedo para a gente garantir isso, tanto do embarque quanto do desembarque, porque eu acho que tem muito jogo ainda para ser jogado até 2022. Cine.
Eu venho agora, Rita, com um assunto bastante polêmico, né, que divide muito as opiniões, que é a questão dos trabalhadores que se recusarem a tomar a vacina contra a Covid-19, sem apresentar alguma razão médica, algum documento dizendo, olha, você não pode tomar a vacina. Esses trabalhadores, eles poderão ser demitidos por justa causa, de acordo com o Ministério Público do Trabalho. O entendimento é de que a recusa individual ou injustificada essa imunização não poderá colocar em risco a saúde dos outros colegas ali de trabalho, de quem é a favor da vacina. A gente tem também, no ano passado, o STF, o Supremo Tribunal Federal, decidindo que, embora não possa forçar ninguém a se vacinar, o Estado poderia impor medidas restritivas aos cidadãos que se recusarem a tomar a vacina contra o novo coronavírus. Eu queria saber primeiro de você, Rita, qual sua avaliação sobre essa recomendação do Ministério Público do Trabalho, de que a pessoa pode, então, ser demitida, inclusive por justa causa, né? Não teria acesso aos seus direitos, como uma pessoa que é demitida de forma natural. Bom, aparentemente é uma medida drástica, mas eu acho ela perfeita, porque a questão é que a decisão individual de não tomar a vacina tem impacto no coletivo. Vou dar um exemplo. A gente aqui no estúdio trabalha todo mundo junto, tem aqui um cinegrafista, tem um operador de áudio, tem o Caio aqui esperando para entrar. Se todos se vacinam, mas tem ali um cinegrafista que decide que não vai tomar vacina contra o coronavírus, a nossa segurança aqui de trabalho diminui. Por quê? Nenhuma vacina tem 100% de efetividade, né? Então, se todo mundo está vacinado, a gente tem mais chances de, no caso do coronavírus, por exemplo, da gente não se contaminar. Agora, se todos do estúdio decidem se vacinar, o cinegrafista, o operador de áudio, o Caio, o outro cinegrafista, a nossa segurança aumenta. E mais, se todos aqui estão vacinados, a gente, além de estar protegido no estúdio, a gente, de quebra, a gente protege o nosso colega que está ali no estúdio, na redação, por exemplo, que está fazendo um tratamento, quimioterapia, por exemplo, e que ele não pode ser vacinado por causa desse tratamento. Ou seja, a vacinação é uma estratégia de proteção coletiva, não é individual, né? Embora as escolhas individuais sejam importantes. Eu vejo a vacinação como um acordo social. Claro que ninguém tem o direito e nem vai arrastar quem não quer se vacinar pelos cabelos, né? Ninguém vai entrar na casa de ninguém, nunca vai entrar para pegar essa pessoa pelo braço e levar para o posto de vacinação. Isso não vai acontecer. Mas a pessoa que deixa de tomar qualquer vacina, outra vacina, vamos falar da vacina de febre amarela, por exemplo, ela tem que arcar com as consequências dessa decisão de não tomar a vacina de febre amarela, por exemplo, no dia a dia. E a gente já via isso acontecer antes da pandemia. Quando a gente era ainda bem-vindo e podia viajar para qualquer outro lugar, para o Reino Unido, por exemplo, ou para outros países, ou para o norte do Brasil, inclusive. Aquele que se recusasse a se vacinar contra a febre amarela, ok, não toma vacina, mas ele também não conseguia embarcar para países ou para estados que exigem esse certificado de que você está imunizado contra essa doença. A Austrália, por exemplo, a África do Sul, pedem essa vacinação de febre amarela. Vamos dar um exemplo, mães e pais. Se você não quiser vacinar seu filho pequeno, ok, mas você também não consegue matricular ele na maioria das escolas que exigem a carteirinha de vacinação no momento da matrícula. Então, Cine, essas sanções sociais já existiam. E o que as pessoas faziam diante desse cenário? Iam no posto do aeroporto, tomavam vacina de febre amarela, conseguiam embarcar. Os pais, o que faziam? Colocavam a carteirinha de vacinação do filho em dia e conseguiam matricular o filho na escolinha. Então, o que eu vejo com essa decisão do Ministério Público do Trabalho é o mesmo pensamento. Não quer se vacinar contra o coronavírus? Tudo bem, você não é obrigado. Mas a empresa onde você trabalha pode querer proteger todos os seus funcionários e pode querer te demitir, porque você vai estar colocando em tese em risco os seus colegas, já que, como eu disse, nenhuma vacina nos garante 100% de imunidade. A empresa quer que você não coloque em risco o seu colega transplantado, a sua colega grávida. Agora, quando a vacina de coronavírus, voltando, né, para essa vacina que a gente quer que seja para todos, né, nesse momento mítico que a gente não sabe quando é que vai ser, mas que vai ter vacina para todo mundo, é importante que a maioria das pessoas que podem tomar a vacina contra a Covid-19 tomem, para que a gente alcance a imunidade coletiva, que é a única capaz de diminuir a circulação do coronavírus. Então, quem não quiser tomar, ok, mas terá de aguentar as consequências dessa decisão, como já aguentavam quando não tomavam outras vacinas. Cine. Agora, Rita, ainda nessa questão, você acredita que essa medida ela deveria também se ampliar a agentes públicos, a autoridades públicas que cuidem de setores importantes,
dos vários que estão aí, tanto na questão federal, quanto também em cada estado, e não só para as empresas que têm ali os seus funcionários numa questão mais particular? Eu acho que sim, Cine. Eu acho que, independentemente de onde você trabalha, dos círculos onde você circula, né, eu acho que essas sanções têm que ser colocadas, têm que ser impostas de acordo com a realidade de cada ambiente do trabalho. Porque eu acredito que o pensamento é o mesmo, né? Se a gente circula em vários ambientes, se a gente vai para a escola, se a gente vai para o trabalho, se a gente vai para o cinema, a gente precisa que essas pessoas sejam vacinadas, né? Então, eu acho que no caso dos agentes públicos, também seria uma alternativa da gente fazer com que as pessoas que não têm essa consciência do pacto social que é a vacina, tomem a vacina, então, para evitar algum tipo de sanção. Eu acho que é o mesmo pensamento que a gente tem para empresas, que a gente tem para escolas, que a gente tem para viajantes, a gente teria que ter para os agentes públicos, né? Porque a gente só vai conseguir sair dessa situação tão ruim que a gente está vivendo quando a maioria das pessoas forem vacinadas. E esse discurso antivacina é uma coisa que já vem, não é de agora, né? É uma coisa que já vem há tempos, a gente já vê a cobertura vacinal baixar para muitas vacinas importantes, como a vacina do sarampo, até a vacina da poliomielite, né? A vacinação teve campanha e a vacinação foi bem abaixo. Então, a gente está vendo que essa questão da antivacina não é, infelizmente, uma realidade apenas desse momento, né? Então, eu acho que, no caso do coronavírus, a gente tem que ser mais incisivo quando essas vacinas estiverem disponíveis para que a gente finalmente consiga sair dessa situação que a gente está vivendo hoje. Cine. Rita, muito obrigado e uma ótima semana para você. Até amanhã. Até.